Alô, Fortaleza, meu povo do Ceará! E aí, quem ganhou? Foi o Evandro Leitão do PT ou foi o André Fernandes do PL? A nossa dúvida está no ar. Vamos fazer uma auditoria, porque para nós aqui da CCI não tem nenhum ganhador, não tem nenhum perdedor até que a gente faça a auditoria das sessões eleitorais da cidade de Fortaleza. Bem, por que nós estamos fazendo essa auditoria na cidade de Fortaleza? E aí, meu amigo, quero que vocês façam o seguinte: nós, quando eu falo, é eu aqui, nós, membros da Comissão Cidadã de Inquérito, e vocês, moradores de Fortaleza, principalmente vocês que votaram no André Fernandes. O André Fernandes, vou mostrar aqui, ó. O André Fernandes. O que uma auditoria pode revelar na eleição de segundo turno na cidade de Fortaleza? Uma diferença de 0,76% a favor do candidato Evandro Leitão do PT, que teve 50,38% dos votos. E o André Fernandes com 49,62%, menos de 1% de diferença em um universo de votantes de 1.489.352 votantes. E a diferença do primeiro para o segundo foi de apenas 10.838 votos. Evandro Leitão teve 716.133 votos e o André Fernandes apareceu com 705.295 votos. Portanto, 10 mil votos, mais ou menos, um pouco mais de 10 mil votos de diferença do primeiro para o segundo, no universo de 1.489.352 eleitores. Aí eu pergunto para você, você acredita que teve marmelada? Você acredita que teve manipulação? Você acredita que teve fraude nas eleições de Fortaleza? Bem, vamos investigar. Eu aqui da Comissão Cidadã de Inquérito, João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas ainda que tardia, já dizia o nosso lema que está na bandeira. Esse é o vídeo 412 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira, tá certo? Nós temos a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. E aí você pode apoiar esse projeto com qualquer valor. E quando eu digo membros da Comissão Cidadã de Inquérito, eu incluo aí todos os moradores de Fortaleza. Vocês têm a obrigação de ajudar a Comissão Cidadã de Inquérito, a CCI, a fazer essa auditoria nas urnas de Fortaleza, porque nós aqui temos evidências muito cristalizadas de que houve falha no processo eleitoral e que é preciso anular a eleição de Fortaleza, tá certo? Então, vamos trabalhar em cima de informações que possam nos ajudar. A primeira informação é o seguinte, preste atenção nessa matéria. Eleição 2024, 1.700 sessões eleitorais tiveram localização alterada no Ceará. Veja como consultar se a sua mudou. Bem, 1.700 sessões eleitorais tiveram localização alteradas no Ceará. E aí eu pergunto para você, você de Fortaleza, quando foi votar, você tinha ideia de onde você ia votar? Você deixou de votar porque você não achou a sua sessão eleitoral? Eu quero que você responda isso aí no nosso comentário, tá certo? Ou se você já tinha ideia certinho, foi bem informado de onde estaria, né, o seu voto, quer dizer, a sua sessão eleitoral para você ir lá votar. Então, vamos caminhar com esse trabalho que é muito importante, gente. Sabe, eu conheço uma música do Moacir Franco, bem antiga, que fala assim: eu não posso parar, se eu paro, eu penso, se eu penso, eu choro. Eu não posso parar, se eu paro, eu penso, se eu penso, eu choro. Bem, se eu parar para pensar em Fortaleza, no eleitor de Fortaleza, eu choro.
Eu choro, mas com força, porque olha, vocês não podem ser tão sacrificados dessa forma, não. Vamos entender por que nós precisamos fazer essa auditoria? Então vamos lá. Então tá aí, ó, uma diferença de 0,76%. E aí você entra no site do TSE e você vai perceber, eu vou até aumentar aqui para ver se você consegue ter uma ideia do que eu estou falando. Essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, ó. 100% das sessões totalizadas, horário e local. Última atualização, no dia 27/10/2024, 18 horas e 41 minutos e 59 segundos. Então pode colocar 18 horas e 42 minutos. 18 horas e 42 minutos. Então eu entendo que isso aí corresponde a quase 2 horas, tá certo? 42, né? 42 são quase 2 horas depois do horário eleitoral em que foi totalizadas as urnas de Fortaleza. Agora, outra pergunta que eu quero que você que está aí de Fortaleza acompanhando com muita atenção, que eu sei que você tem o maior interesse nessa matéria, você teve a curiosidade de acompanhar no site do TSE, entendeu? Quando foi que apareceu a primeira atualização? Posta aí no comentário. Eu lembro, João, a primeira totalização apareceu às 17 horas e 20 minutos, vamos supor. Não, às 17 horas e 30 minutos, vamos supor. Não, apareceu às 17 horas e 5 minutos, já tinha lá votos aparecendo lá em Fortaleza. Então isso é muito importante. É muito importante você dizer para mim, João, a hora que deu 6 horas, só tinha 20% das urnas apuradas. Isso é muito importante. É sinal que os mesários estavam segurando essas urnas nas sessões eleitorais com portas fechadas, com portões fechados. E por que isso é grave? Nós vamos avaliar isso na medida que a gente for avançando. Então preste atenção na próxima informação que eu vou mandar para vocês. Olha aqui. Esse é o mapa das zonas eleitorais do estado do Ceará. São 17 zonas eleitorais, tá certo? Então você que votou na sua zona eleitoral, ali tem 670 sessões eleitorais, né? Em todo a capital do Ceará. 670 sessões eleitorais, que significa que pode ter mais de 670 urnas, né? Então, pode ter mais de 670 boletins de urnas, o que na Venezuela eles chamam de atas. Aqui nós chamamos de boletim, mas é a mesma coisa. Eu vou mostrar para você aqui, ó, o que eu estou falando. Eu fui fiscal aqui em São João do Rei no primeiro turno, tá certo? Então, esses aqui, ó, isso aqui, ó, aquilo que deu aquele problema todo na Venezuela lá, por quê? Porque a oposição ficou plantadas, né? Eles plantaram fiscais em todas as sessões eleitorais e aí, no final, eles pegaram os boletins das urnas, que eles chamam de atas, tá certo? Levaram para casa e somaram os resultados. E aí eles entenderam, pelos boletins de urna, o Edmundo Gonçalves ganhou com 70% contra 30% de Maduro. E aí, eles, de posse desse documento que é público, que foi disponibilizado pela própria Justiça Eleitoral lá da Venezuela, eles postaram no site e falaram, nós já temos o resultado. O que obrigou o Maduro a o quê? A não publicar as atas, a não publicar o resultado e apenas declarar o Maduro como vencedor com uma margem de 51% e alguma coisa, tá certo? Para dizer que ele ganhou. Então, o que é que o presidente Lula está se indispondo com o Maduro, que é um aliado antigo? Porque o Maduro não apresentam as atas para dizer que quem ganhou lá foi ele. Então ele esconde isso por quê? Porque as atas acusaram que quem ganhou lá foi o Edmundo Gonçalves.
Isso explica por que o nosso presidente deu aquele golpe de mané que caiu no banheiro, entendeu? Só para não poder ir lá na Rússia, sei lá, para participar do BRICS, né? Porque lá ele ia dar de cara com o Maduro, e aí o Maduro ia apertar ele na parede e falei, uai, cara, você não vai reconhecer minha eleição lá não? Cara, eu não posso, você não publicou as atas. Então, é o que eu estou falando para vocês do Ceará. É preciso vocês terem a mesma expertise que estiveram os eleitores de Venezuela, que conseguiram colocar o sistema do Maduro na parede, né? O regime do Maduro na parede. Então, uma das coisas importantes que eu quero mostrar para vocês, então, voltando aqui para o nosso gráfico da capital de Fortaleza, você tem aí 17 zonas eleitorais e, né, com mais de 670 sessões eleitorais. Então, cada sessão eleitoral, né, pode ser uma urna, algumas poucas tem mais de uma urna, tá certo? E cada urna tem perto de 320, 330, 350 eleitores. Então, cada ata, volta para mim aqui, ó. Cada boletim de urna tem aqui no começo, tá certo? Ó, a totalização, né, o número de eleitores, o número de votantes, entendeu? E o número de não votantes. E tem também uma informação importante. Por exemplo, se o eleitor votou com a sua biometria foi reconhecida, ele acusa. Vamos chegar nesse ponto aqui, vocês vão ter uma ideia do que eu estou falando. Presta atenção. Ó, esse aqui, ó, é o boletim de urna. Essa aí é a parte de cima que eu falei para vocês, tá certo? Essa é a segunda via daqui de São João del Rei que eu trouxe para cá para fazer, né, esses vídeos para vocês entenderem, tá certo? Então aí tem várias informações. A informação mais importante está na parte de baixo ali, ó, tá certo? Nos dois parágrafos finais. Aí eu vou dar um zoom aqui, ó, para vocês entenderem do que eu estou falando, tá certo? É isso aqui, ó. Aí vem eleitores aptos a votar nessa sessão eleitoral, 323, né? Originais da sessão, 323. Temporários da sessão, pessoas que, né, registram para votar só uma vez ali, não tem nenhum. Aí vem comparecimento, habilitação biométrica, 206. Habilitação biométrica, 0017 e habilitação sem biometria, 0008. Então, você tem duas medições, a habilitação biométrica com 206 e a habilitação biométrica com 17 e a habilitação sem biometria com 8, tá certo? O que é que significa quando você tem habilitação biométrica com 17? É porque nessa hora a biometria, a digital do eleitor não foi reconhecida. Então, o mesário que já cadastrou a sua digital na abertura da urna, entendeu? Para poder fazer essa passagem para aquele que não tem a sua digital reconhecida, entendeu? Aí o mesário coloca a digital dele para autorizar para o sistema abrir a urna para o eleitor votar. Então, quando você vê essa numeração aqui, ó, falando aqui, ó, habilitação biométrica, embaixo da habilitação, né, 206 tiveram a biometria reconhecida, 17 foi através do mesário e 8 não tinha nem biometria, né, declararam que não fizeram biometria. Agora, eleitores faltosos, 92 em 231, ou seja, quase 30% de abstenção, tá certo? Então aqui vem código de identificação da urna eletrônica, depois data de abertura da urna eletrônica, horário de abertura da urna eletrônica, está marcando 8 horas e 1 segundo, e data de fechamento da urna eletrônica e o horário de fechamento. Esse horário de fechamento é importante. Aqui está marcando 17 horas e 27 segundos, tá certo? Então, todas as urnas têm obrigação de fechar às 17 horas, né, em ponto, porque essa é a regra. Mas o programa da urna eletrônica só automatiza na abertura. Você pode ligar, por exemplo, a urna às 4 horas da manhã. Ela não vai dar start.
ela só vai dar start às 8 horas em ponto, entendeu? E aí ela começa a contagem de votos, começa a receber votos. Mas na hora de fechar, ela não tem horário para fechar. Então, fecha a hora que o mesário quiser. Se o mesário quiser fechar às 17 horas, ele fecha. Se ele quiser fechar às 18, ele fecha. Se ele quiser fechar às 20, ele fecha. Então, é importante que a hora que você pegar, né, o boletim de urna, você verificar essa hora de fechamento da urna eletrônica. 17 horas em ponto. Então, como eu mostrei aqui que gastaram 1 hora e 40 minutos para totalizar os votos de Fortaleza, né, lá no cartório eleitoral, lá na Justiça Eleitoral, a gente entende que essas urnas sofreram atraso na entrega. Ou seja, ela ficou mais tempo na mão do mesário depois das 17 horas com os portões fechados. Então isso é muito grave. Por quê? Porque, olha, a gente mostrou aqui em vídeos anteriores, por exemplo, Belém, que é uma capital também, tamanho mais ou menos de Fortaleza, entendeu? Às 17 horas e 33 minutos já tinha 98,9% de urnas apuradas, totalizadas, entendeu? Isso, olha, em Belém, né, do Pará, em Manaus, né, Então, atravessou toda uma mata amazônica, né, para chegar lá no TSE, e isso chegou, né, e em 33 minutos você já tinha tudo apurado. Agora, Fortaleza, não, Fortaleza foi totalizar às 18 horas e 42 minutos, né? Então, essas urnas ficaram mais tempo na mão dos mesários. Então, isso é um fator preocupante, por quê? Porque o mesário, com a porta fechada, ele tendo a biometria dele, né, autorizada para poder abrir a urna, né, para o eleitor votar, então, não tendo eleitor, ele pode consultar ali no caderno de votação os eleitores que não compareceram, entendeu? E se ele tiver os dados do eleitor, ele abre a urna e vota no lugar do eleitor. Então, esta é uma demanda que nós já temos conhecimento disso. Isso é público, isso já foi divulgado até por 3 ministros do TSE, quer dizer, do Supremo Tribunal Federal. Então, não estou falando aqui nenhuma novidade, isso acontece. E não sei se vocês sabem, né, a partir do primeiro governo do presidente Lula, lá em 2002, quando ele ganhou, em 2003, ele introduziu, né, o governo na época introduziu um programa chamado Mesário Voluntário, que seria o quê? O juiz eleitoral perde a prerrogativa de selecionar, né, as pessoas que vão trabalhar de agentes, né, no processo eleitoral. E aí ele passa a receber, né, voluntários. E aí eu pergunto para você, por acaso teria interesse em ser voluntário para trabalhar de graça no domingo, em dia de eleição? Tá bom. Então, quem se prontificou a fazer isso, eu entendo, e você também deve entender com isso, que a militância do PT toda aparelhou essas sessões eleitorais, se colocando como agentes fiscalizadores, trabalhando como fiscal. E conhecedores desse processo, do poder da biometria, pode ser que eles tenham usado de má fé para fazer isso. Mas isso aí nós vamos investigar aqui nessa auditoria. E eu quero a sua participação para isso, tá certo? Então, é importante, quando você tiver acesso a essas atas, né, ou que a gente chama de biometria, chama de boletim, olha, registrar o horário de fechamento. Então é importante que você pegue vá lá no cartório, né, cartório eleitoral da sua zona eleitoral, né, na sua cidade de Fortaleza, e fala assim, eu quero fazer uma pesquisa para registrar, né, o cabeçalho de cada boletim de urna para saber o horário que essas urnas foram finalizadas, tá certo? Então, vamos continuar soltando aqui a informação para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Às 5 horas da tarde, encerra-se o processo de votação em todo o Brasil. Se ainda houver algum eleitor na fila, ele recebe uma senha e poderá votar. Após o voto do último eleitor, o presidente da sessão imprime na frente dos fiscais dos partidos o boletim da urna. Trata-se, de novo, de um extrato
registrando os votos que cada candidato e candidata recebeu e também os votos nulos e em branco naquela sessão. Quem não recebeu voto naquela sessão não tem o nome registrado no papel. O boletim de urna é impresso antes do envio dos resultados ao TSE e tem cópias distribuídas aos fiscais de partido e afixadas na porta da sessão eleitoral. O boletim só revela a votação dos candidatos e a quantidade de votos nulos e em branco. Todos os boletins de urna têm um QR Code que permite a qualquer pessoa registrar em seu celular os votos computados naquela urna. Além disso, os boletins são divulgados no site do TSE para permitir sua conferência. Esse é um novo momento de auditoria do processo eleitoral. Todas as pessoas, candidatos e eleitores, têm acesso à votação de cada uma das quase 500 mil urnas. Finalizada a votação, os resultados de cada urna são enviados para totalização no TSE. A urna possui um arquivo que é chamado de log da urna. Ele é igual à caixa preta de um avião, ou seja, registra todas as operações realizadas na urna. Horário em que foi ligada, horário em que o primeiro eleitor foi habilitado e assim sucessivamente até o momento em que ela for desligada. O log de cada urna é fornecido aos partidos políticos caso solicitem. Bem, então, diante da fala do nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, né, o senhor Barroso, ministro Barroso, o que ele fala? Que na hora que for fechar a sessão eleitoral, na presença dos fiscais de partidos, entendeu? É impresso a ata ou o boletim. E aí, a assinatura, né, dos agentes fiscais. Pra você ter uma ideia aqui, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, no finalzinho, como é que é. Ó. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui. Ó, aqui no finalzinho, ó, tem a assinatura do mesário, do presidente da sessão, do secretário, né, do segundo mesário e do fiscal. Tem minha assinatura ali. Eu fiscalizei 5 sessões eleitorais. Então, às 17 horas eu corri às 5 e fui lá, eu quero um boletim. Então, não tinha esse negócio de segurar a urna, não. Ali eu fechei todas, né, acompanhei o fechamento de todas e no máximo, a que ficou mais tempo aberta, ficou com 17 horas, 1 minuto e alguns segundos. Bem, agora... Bem, eu pergunto para você, teve fiscal do PL em todas as sessões eleitorais? Será que teve? Hein? São 600, são 900, né? Vamos voltar aqui só para a gente ver. Ó. Onde é que está aqui? Ó? É aqui, ó. Mostrar aqui para vocês aqui, ó. São 670 sessões eleitorais. Então, era para ter um fiscal ou 2 fiscais em cada sessão eleitoral na hora do encerramento, tá certo? Então, qual que é a preocupação que eu tenho? E eu acho que vocês têm que participar disso, tá certo? Vocês têm que procurar esses cartórios eleitorais na sua zona eleitoral, lá que você votou, e falar, olha, eu quero fazer um registro aqui, né, dos boletins, quero fotografar todos os boletins de urna dessa zona. Faz um mutirão. Ah, João, você vai fazer uma auditoria aqui em Fortaleza? Bem, eu estou em São João del Rei, cara. Eu sou um camelô. Eu ganho dinheiro vendendo joguinhos que eu fabrico na minha oficina, de madeira. Eu não tenho verba de fundo partidário. Eu não tenho nem salário, não tenho nem aposentadoria. Entendeu? Se eu não ganhar Pix aqui, ó, do pessoal que apoia a CCI, eu não consigo nem fazer esses vídeos aqui. Então, como é que eu posso ajudar vocês? Eu estou orientando vocês de Fortaleza para vocês tomarem essa iniciativa de procurarem os cartórios eleitorais, monta uma comissão e principalmente o pessoal que é ligado, né, ao candidato André Fernandes, né, que é o maior interessado nesse processo, né,
que encaminhe, né, uma equipe a cada cartório eleitoral e fotografe todos os boletins e faça uma soma paralela para ver se bate certinho com o que bateu no enunciado do TSE. E outra coisa, faça um levantamento de quantas urnas fecharam depois das 17h05. 17h07, aí já deu problema. Porque em 4 minutos, entendeu? Se o mesário quiser, ele consegue fazer mais de 10 votos. Sério, em 4 minutos ele consegue fazer mais de 10 votos depois das 17 horas com a porta fechada sem fiscal. Então, vocês têm que ir atrás dessas atas ou, né, boletim de urnas para ver quantas urnas, né, quantos boletins, quantas urnas finalizaram depois das 17 horas. Se tiver finalizado lá com 18 horas e 40 minutos, 18 horas e 10 minutos. Então, esse tempo que a urna ficou na mão do mesário sem fiscal, ele pode correr atrás de quê? Pode correr atrás da abstenção, tá certo? Daqueles que não foram votar. E aí, foi-se, né? Aí, meu amigo, é o que eu digo para vocês. Aqui em Minas a gente fala assim, ó, o gado só engorda com o olho do dono. Então, se você não estiver ali fiscalizando, meu amigo, brasileiro, ainda mais essa turminha aí do PT. Então, falando sobre os logs das urnas, né, eu vou pegar essa última fala aqui, ó, do Barroso e vou deixar continuar, entendeu? Para vocês verem que depois vai sair um áudio de uns meninos que trabalharam nesses logs das urnas do ano de 2022. E você vai ver o que é que eles vão revelar aqui, tá certo? Preste atenção. Um arquivo que é chamado de log da urna. Ele é igual à caixa preta de um avião, ou seja, registra todas as operações realizadas na urna. Horário em que foi ligada, horário em que o primeiro eleitor foi habilitado e assim sucessivamente até o momento em que ela for desligada. O log de cada urna é fornecido aos partidos políticos caso solicitem. O arquivo log, que esse cara que apareceu da Argentina e que ele conseguiu descriptografar, o Gabriel descriptografou 6 dias. Fez um script em 4, 5 dias. No 6º dia a gente estava com os logs já todo decodificado e todas as informações. Então eles vieram e a gente percebeu que foi mais para especular e saber como que a gente chegou naquele resultado, porque eles falaram, mas como que você abriu? Então eles ficaram mais especulados, eu acho que eles ficaram mais espantados em saber que tinha conseguido descriptografar o log do que realmente saber a informação. Aí beleza, esse foi o primeiro ponto assim que a gente observou de cara, isso daí há uns 25 dias atrás. Então vamos buscar agora qual que é a inconsistência desse negócio aí, por que que tá essa votação. Aí a gente entrou no log e lá no log ele aparece o início que foi liberado para o cara digitar, todas as teclas que ele digitou, não o número, mas coloca votou, não votou, então existe uma sequência de log lá que aparece, até finalizar. Então a gente calculou esse tempo dele, então tinha um tempo médio. Vamos imaginar assim como 2 funis, vamos imaginar um funil de venda. Só que é o contrário, é o inverso. Antes das 8 até as 5 horas da tarde, é um funil invertido, porque tinha pouca gente, conforme ia passando o tempo, ia aumentando esse funil. Depois das 5 horas da tarde, ele escancarava, o negócio abriu uma boca e começou a surgir volta de todo lado. Então, algo que demorava 1 minuto e 40 para votar, eles chegaram a fazer uma média de 32, 35 segundos. Aí, ó, esse daqui foi o que a gente descobriu logo de cara. A gente falou, tem alguma coisa muito errada, porque pela lei, aí eu vou até mandar aqui para você, e a gente observou que o aplicativo da urna, você pode ligar em qualquer horário, ela sempre vai startar, ou seja, ela vai liberar a votação às 8 horas. Por lei, poderia votar até às 5 horas da tarde. Então, uma regra clara. Mas a regra só tem um ponto de início, que ela só habilita às 8. E depois ela chega o pau, pode votar o quanto quiser.
até meia-noite ela vai contabilizar os dados, os votos. A gente achou muito estranho isso porque a maioria tinha um monte de urna, principalmente essas daí do Nordeste que deu esse rolo. Os caras votaram até 23h59. Se você olhar aí vai ter o último voto que foi enviado. E a gente falou, cara, tá muito estranho isso daqui. Então essa é a informação que nos alertou para esse problema entendeu? Do que acontece depois das 17 horas. Então por isso que você tem essa coisa da apuração, né? Fala assim, urnas totalizadas, aí vai chegando 9 horas da noite, ainda falta urna para chegar, porque pode ser que o mesário esteja segurando essas urnas e ali tirando voto, fazendo voto para tirar a diferença, entendeu? E passar o primeiro colocado. E a hora que passar uma margenzinha pequena, pronto, agora pode encerrar que a gente já passou. Então, presta atenção, em 1.489.352 votantes, a diferença ficou em apenas 10.838 votos. E as urnas só foram finalizar, né, por volta de 6 horas e 18 horas, né, e 42 minutos. Ou seja, ficou quase 2 horas para finalizar. Então, pode ser sim que uma força-tarefa de mesários, né, militantes tenham trabalhado nisso. Por isso que é importante vocês terem acesso a todos esses boletins para saberem que horário que cada urna fechou. E aí, se você tiver muitas evidências que muitas urnas fecharam depois das 18 horas, que ficou muito tempo na mão do mesário, entendeu? E aí você precisa desse log de urna para saber quantos votos aconteceram depois das 17 horas. Ali não vai dizer para quem que foi o voto, né? Quem que votou, mas vai te dar a quantidade de votos que apareceram depois das 17 horas. E aí, se esse volume for muito grande, pode ser que realmente precise cancelar essa eleição. Entendeu? Se for maior do que 10.838 votos, depois das 17 horas, pode cancelar, porque o negócio é violento, tá certo? Então é importante que vocês façam essa apuração, porque isso, gente, é que define as eleições nesse país. Há muito tempo vocês vêm fazendo, a turma da oposição aí vai fazer um comício, lota a rua, fica aquela multidão, né? Aí a turma do PT, a turma do governo vai fazer um comício, não vai ninguém. Por quê? Porque esse pessoal só trabalha mesmo no dia da eleição. Aí eles vão lá para a sessão eleitoral, eles nem precisam de fiscal, porque eles já estão lá trabalhando de mesário. Então, isso é importante ter que fiscalizar. Por quê? Porque esses mesários, quando eles fazem esse trabalho, eles pegam os dados daquele eleitor que não compareceu e vota no lugar dele. Então, ele cresce aonde? O candidato do PT aí, né, pode ter crescido aonde? Em cima da abstenção. Então, agora, olha a notícia que eu vi no Globo, né? Jornal O Globo. Agora vocês vão ler isso aqui comigo, ó. Além disso, Fortaleza também obteve a menor taxa de abstenção entre as capitais do país, 15,52%, com 274.619 eleitores que não votaram, em comparação ao pleito municipal de 2022, quando a taxa registrada foi de 21,84%. A abstenção caiu 6,32% na capital cearense. E aí eu pergunto para você, a abstenção na cidade de Fortaleza foi a menor por quê? Na média do Brasil inteiro foi a menor por quê? Porque o cearense é mais consciente do que o paulista? Porque lá a abstenção foi de 30%. Acorda, turma do Ceará. Sabe qual que é o meu time aí no Ceará? Eu tenho, né? Tem 2 times aí que são rivais, né? Que é o Fortaleza e o Vozão, né? Que é o Ceará. Eu tenho uma simpatia pelo Fortaleza. Então, torcedores do Fortaleza, né? Se vocês têm consciência disso, eleitores do povão, do Vozão, do Ceará, se vocês têm consciência disso, correm atrás, gente. Não deixe o pessoal passar vocês para trás, não. Correm atrás. Para mim, essa eleição, foi tirada do André, né? Eu até esqueço o nome do menino. Do André Fernandes, que é um menino novo, menino energético, sabe?
vigoroso, corajoso, cheio de qualidades. Eu sei que a Justiça Eleitoral aqui não gosta dele, porque ele foi um dos que ajudou a entrar lá com CPI lá, tudo. Então é um cara corajoso. Então, se for para fazer justiça, façam essa auditoria, corram atrás, entendeu? Mesmo que não consiga, mas revele a verdade. Faça igual fizeram com o Maduro. Deixa o Maduro parecendo um cagado. Aonde ele vai, ninguém respeita ele. Por quê? Porque é um cara que está fedendo. Nem Lula quer ficar perto dele. Por quê? Porque o sistema lá foi desmoralizado. Então, se vocês conseguirem revelar isso aí, né, vocês podem até não conseguir colocar o André Fernandes aí, mas você vai colocar um prefeito cagado, porque vai saber como é que foi que esse cara ganhou. Então, se o Lula fica assim, Maduro, mostrem as atas, eu falo, né, para a Justiça Eleitoral de Fortaleza, mostrem as atas para o povo de Fortaleza, deixem eles contarem os votos, deixem eles verem. Não é auditável? Não é isso que vocês falam? Então tá bom. Então, eu conto com vocês. João, você vai fazer auditoria aqui? Eu sou o orientador, o presidente da Comissão Cidadã de Inquérito. Agora, a cidadania é vocês em Fortaleza que tem que fazer isso. Eu estou passando de mão beijada para vocês, tá certo? Então, corram atrás, não fiquem deitados eternamente em berço esplêndido, não. Coragem, coragem, se vocês querem liberdade, se vocês querem democracia, então, democracia, né, é eterna vigilância. Não fiquem parados, não, corram atrás. Aproveita que o caldo ainda está quente, senão esfria. Tá bom? Está aqui a minha chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Eu continuo contando com a colaboração daqueles que sempre apoiaram a CCI, e os novos que estão chegando, continuem apoiando, né? E eu agradeço imensamente essas doações que estão sendo feitas, esses apoios que estão sendo feitos, que está podendo me dar essa possibilidade de pesquisar e trazer esse conteúdo tão interessante para vocês, tá certo? Ah, tem alguém fazendo isso no Brasil? Não, é só a Comissão Cidadã de Inquérito que faz isso, tá certo? Então, esse vídeo tem que rodar, porque eles vão tentar segurar esse vídeo, tá certo? É importante que esse vídeo rode, principalmente entre os eleitores de Fortaleza, os nossos amigos cearenses, os conterrâneos do Didi Mocó, tá certo? Eu conto com vocês, por favor, sabe? Eu não quero ficar igual aquela música do Moacir Franco, né? Eu não posso parar, se eu paro eu penso, eu choro. É muita injustiça, gente. Eu fico triste de ver o esforço que o fortalezense fez, que o cearense fez para poder mudar isso aí, entendeu? E vocês vão ficar enxugando gelo se vocês não correrem atrás, tá certo? Então tá bom. Se inscreva no nosso canal TV Del Rey no YouTube ou no Facebook João Paulo Guimarães. É onde a gente joga isso aí. A gente tem um canal de cortes, está mais ou menos ainda, nós estamos melhorando ele. Mas enfim, você tem TV Del Rey no YouTube e João Paulo Guimarães no Facebook. Vai lá, se inscreva, acione o sininho para você receber as notificações, tá certo? Comente, né? Curta o nosso vídeo se você quiser, se gosta dele, e compartilhe com força, principalmente entre o pessoal do Ceará, principalmente que esse vídeo rode Fortaleza, de ponta a ponta, nas 17 zonas eleitorais, tá bom? Então fique com Deus, e que o manto de Nossa Senhora protejam e abençoe todos vocês, brasileiros de bem. E os que não são de bem também, abençoe eles. Quem sabe eles ficam bonzinhos, né?